Meus amados irmãos, hoje eu quero trabalhar com você em continuidade de uma reflexão que nós temos feito nas últimas 3 escolas dominicais, mais os últimos 2 cultos, do momento que nós estamos vivendo, como eu disse na abertura do culto, na nossa igreja. Algo que Deus tem feito no nosso meio. E para isso eu quero trabalhar sobre esse título. O título, tema nosso hoje é uma pergunta. O que é necessário para sermos verdadeiros discípulos de Jesus? Hoje pela manhã nós vimos na aula da escola dominical que uma das coisas que Deus tem feito na igreja do Jardim América nos últimos anos é nos tornar menos religiosos e mais discípulos. E agora Deus está nos chamando para um passo fundamental nesse nosso discipulado. Discipulado é a palavra-chave da nossa reflexão dessa noite. Para isso, eu te convido a ler comigo o texto de João 8, versos 31 a 38. Na verdade, ler comigo, acompanhando aí com seus olhos, eu farei a leitura que diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho, com F maiúsculo, os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Vamos orar. Senhor, sê conosco, ó Pai. Visita-nos de forma especial nos próximos minutos. Teu Espírito Santo sopre nas nossas mentes, nos nossos corações, ajudando-nos, ó Pai, a compreender a Tua voz, a compreender a Tua palavra e a compreender o que é ser verdadeiramente um discípulo Teu. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto começa com algo muito interessante, e eu serei bem objetivo, indo diretamente ao texto para a nossa reflexão. No verso 31, o Evangelho nos é contado dizendo que Jesus disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Primeira coisa importante que nós temos que entender aqui para nós entrarmos nesse texto e saber o que Deus quer das nossas vidas, é que esta fala de Jesus é para crentes. Pessoas, no caso ali judeus, que haviam o quê? Crido nele. Jesus não está falando para pessoas que não acreditavam nele. Jesus está falando para pessoas que haviam crido. É interessante isso, porque o assunto que Jesus vai tratar, e ele começa dessa forma, é se aqueles homens eram de fato, verdadeiramente ou não, verdadeiramente ou falsamente, discípulos dele, Jesus, ou discípulo do Senhor, já que o texto se refere ao Pai também. E é curioso porque logo no primeiro verso nos é apresentada uma condição, um se. Se. Toda vez que nas escrituras você encontra um se, você fica atento. Fica atento se esse se está relacionado com alguma ação da sua parte como discípulo, enquanto você está lendo a palavra. E é o que está acontecendo aqui. Jesus nos apresenta uma condição que ela está ligada a uma ação da nossa parte. Qual é esta ação? Qual? Se, podem ler comigo,
vocês permanecerem firmes. Esse vocês que Jesus está dizendo, ele está apontando para crentes. Pessoas que estavam crendo na palavra dele, mas que Jesus vai apontar que não necessariamente eram seus discípulos. E é interessante, meus amados irmãos, o porquê da palavra permanecer. Agora há pouco nós cantamos, quero permanecer contigo até o fim. Acabamos de cantar, a penúltima música que nós cantamos. E é interessante que Jesus nos apresenta essa ideia do permanecer. A pergunta que surge na nossa mente é, o que teologicamente, o que biblicamente, o que segundo o Evangelho significa esse, se vocês permanecerem firmes? É muito simples. O primeiro passo para Deus transformar as nossas vidas é dado por Deus. É isso que nós cantamos agora na última canção. Imerecida graça, imerecido amor. Pela cruz ele nos transformou, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. É o que nós chamamos de graça. A cruz, meus amados irmãos, ela nos reconecta com Deus. Nós não tivemos ação nenhuma para o Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer numa cruz por mim e por você. O primeiro passo é sempre de Deus no Evangelho. A responsabilidade humana está em, adivinhem, permanecer. Existe um dilema teológico que a teologia reformada trata muito a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana, e as pessoas tratam isso como se fosse extremamente complicado. Não é não. Olha Jesus falando que ele é o Filho de Deus, que ele já estava ali para aqueles homens, e nós já sabemos o que aconteceu depois. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está aqui espiritualmente, porque ele vive. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, vocês são meus discípulos e vocês têm uma ação. A ação de vocês é permanecerem firmes. Agora, não se engane, não é tão simples quanto parece. Jesus está falando de algo que vai além de você acreditar. Aqueles homens judeus eram crentes. Eles acreditavam, eles tinham compreendido de alguma forma a mensagem. Mas Jesus está falando, olha, você para ser discípulo, verdadeiramente discípulo, que é a continuação do texto, vocês precisam permanecer firmes. Também é mais, não só é mais do que nós simplesmente acreditarmos, como é mais do que simplesmente você experimentar por algum tempo. Eu vou frequentar a igreja, vou entender esse negócio aí de evangelho, vamos ver como é que é, e daqui a pouco você está em outra religião, em outra filosofia, em outro pensamento. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está nos trazendo essa ideia, que é algo que você experimenta, mas é algo que não necessariamente é simples. Existe um preço do discipulado, e nós devemos permanecer firmes. Agora, firmes no quê? O que o texto diz aí? Firmes, podem ler. Na minha palavra. Eu quero que você entenda uma coisa aqui em relação à sua vida. Eu entendo muito bem a sua vida porque eu entendo a minha. E nós somos seres humanos. Pelo menos eu imagino que todos aqui. Então, eu me conheço. E eu sei que esse é o maior desafio de nossas vidas. Porque a nossa tendência é nós permanecermos firmes nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, no que eu entendo que é melhor para a minha vida. Da sua vida cuida você, não é isso que a gente ouve? Eu sei o que é melhor para a minha vida. Pessoas que utilizam esse tipo de frase poderiam falar isso para Jesus se estivessem ali. Jesus, não vem com essa ideia de permanecer na tua palavra,
porque da minha vida eu entendo. Queria ver você ter peito para falar isso para Jesus. Mas é isso que ele está falando. Meus amados irmãos, quando nós vencermos esta barreira que nos impede de nos conectarmos intimamente com Deus, a barreira de nós permanecermos na palavra dele e não na nossa palavra, nas nossas ideias. Quando nós vencermos esta barreira, o texto continua dizendo aí, nós verdadeiramente, ou Jesus falando, verdadeiramente o quê? Serão meus discípulos. Adão e Eva não conseguiram vencer essa barreira. Eles, porque não conseguiram vencer essa barreira, eles acreditaram mais nas palavras deles mesmos e em outras palavras do que na palavra de Deus. Eles se tornaram e eles nos tornaram escravos do pecado, que é o termo que vai aparecer, como nós lemos há pouco, logo na sequência. O que é interessante, meus amados irmãos, é que os nossos primeiros pais, eles pensaram que a verdade de Deus era mentira. Foi isso que aconteceu no Éden. Deus orientou, vocês conhecem a história, a respeito de toda a criação, a respeito do universo. Deus determinou algumas ordens, falou tudo o que podia fazer. Basicamente, eles podiam fazer tudo mesmo, com exceção de uma coisa. E porque eles acreditaram em outras palavras que não as palavras de Deus, e percebam que essas outras palavras diziam o seguinte no ouvido deles: vocês acham que o que ele está falando é sério? Ele não quer que vocês se tornem como ele. Então vai lá e faça o que ele falou que vocês não devem fazer. O que aconteceu no Éden, meus amados irmãos, é uma ilustração para as nossas vidas, para o que acontece toda semana. Você vem num culto como esse, de adoração, de oração, de comunhão, de palavra bíblica, e você ouve a palavra de Deus. Só que ainda hoje à noite, amanhã, terça, quarta, outras vozes começam a circundar os seus pensamentos, e você coloca em xeque: será que a palavra de Deus é de fato o caminho que eu devo seguir? Principalmente quando você é confrontado com a verdade. E é isso que Jesus está fazendo com aqueles homens. Ele confronta aqueles homens. Agora perceba uma coisa: quanto mais nós nos afastamos da verdade de Deus, mais nós nos escravizamos. Mais os nossos valores se afastam de Deus. Adão e Eva eram para estar vivos, porque Deus os criou como seres eternos. Era para eles estarem desfrutando do bem e do melhor. Eles não iam envelhecer, eles não iam ter doença, os seus filhos também não, até chegar na gente, a gente também. Mas porque eles não permaneceram firmes na palavra do Senhor, eles se perderam. E nós nos perdemos juntos. Agora, quando nós nos afastamos dessa palavra, essas outras palavras, essas outras vozes inundam as nossas atitudes, não só os nossos pensamentos. E aí eu passo a tratar a minha esposa, o meu marido, não com os valores da palavra, mas com os valores do programa que eu assisti, do amigo que eu conversei. Eu passo a educar os meus filhos não sobre as orientações de Deus, mas sobre o que a sociedade diz. Eu passo a ter posicionamentos sociais, morais, éticos, políticos, longe da palavra de Deus. E é isso que Jesus está falando. É isso que nos escraviza. Nós quase que não percebemos. Agora, graças a Deus, o contrário também é verdadeiro, que diz o verso número 32. Se você conhecer a verdade, ele fala isso como consequência, né, de quem permaneceu firme. E conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará.
Jesus introduz essa palavra porque ele vai falar de escravidão do pecado na sequência. Ele está falando que nós somos livres. Deus o Pai, ele enviou Jesus para nos livrar da escravidão do pecado. Agora preste atenção no ponto que eu quero chegar. Ele envia Jesus para nos livrar, inclusive, da escravidão da religiosidade. É por isso que no verso 33, aqueles homens respondem: mas nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta. A religião, é essa a mensagem que Jesus quer passar, não nos livra do pecado. A religião não nos livra. E algo interessante que ocorre na vida de todo ser humano é que o escravo que está mais distante da liberdade é aquele que não sabe, que não percebe, ou que pensa que já está livre. Eu escrevi isso aí hoje à tarde em algum lugar. O escravo que está mais distante da liberdade é aquele que acha que já está livre. É por isso que eles fazem essa pergunta no 33, e é por isso que nós temos o contexto do 34 também, que diz a resposta de Jesus: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está dizendo, não importa se você é se você é filho de pastor, se você é filho de presbítero, se você pode ser descendente de sangue de Abraão. Não importa, se você vive pecando, você é escravo do pecado. Não há DNA, sangue real, para nós nos conectarmos com Deus. Perceba que Jesus aponta para as nossas atitudes interiores. Vocês vivem pecando, não importa, vocês podem ser os melhores sacerdotes, vocês podem ser os melhores frequentadores de igreja, vocês sabem, vocês vivem pecando, e quem vive pecando é escravo do pecado. Porque, meus amados irmãos, religiosos, eles confiam em suas doutrinas para a salvação. Aqui, no contexto deles, o grande homem da doutrina é Abraão. Mas nós podemos trazer para um contexto mais moderno, pós-moderno, e ao invés de Abraão, colocar o nome que você quiser aí, por exemplo, Calvino. Mas eu sou da tradição reformada, eu já li as Institutas da religião cristã de Calvino. Eu sou predestinado, eu sou eleito de Deus. Como você vem dizer que eu não sou discípulo? É a mesma coisa. É por isso que Jesus está nos ensinando nesse texto o que é verdadeiramente ser discípulo. E vocês sabem, quem me conhece, que eu não estou dizendo isso denegrindo a imagem de Calvino, de Lutero ou de qualquer outro reformador, muito menos da igreja reformada que eu amo, a qual eu nasci, e eu creio que as doutrinas da graça são as doutrinas explicitamente bíblicas. Não é isso que eu estou dizendo, contra essas doutrinas. Mas eu estou dizendo que esse não é o foco, não é isso que leva uma pessoa a ser discípulo. Eu conheço pessoas que fizeram um seminário comigo, pessoas que tinham centenas, é esse mesmo o número, centenas de livros de teologia reformada e se perderam. Faziam um seminário. Porque deixaram de permanecer firmes na palavra de Deus e começaram a ouvir outras vozes. Vozes que diz, por exemplo, tua esposa não te compreende, né? Mas tem aquela tua amiga do trabalho ali que ela é mais jovem que a sua esposa, ela é mais atraente, olha, ela até te compreende, sua esposa não te compreende. Se perde quando não está focado na palavra. É por isso que você vê no meio religioso, e isso escandaliza as pessoas, tantos problemas morais, tantos problemas éticos, no que diz a divórcios, adultérios, problemas financeiros. E aí você pergunta,
por que que isso acontece na igreja? Só faz essa pergunta quem não entende o que é ser discípulo. Quem faz essa pergunta é a pessoa que acha que a igreja ou estar na igreja significa ser discípulo. Mas Jesus está dizendo que as coisas não funcionam assim. Ele está falando para pessoas que criam, que creram na palavra. É muito curioso quando nós analisamos sob essa perspectiva. Porque discípulos que entendem o que Jesus está dizendo, eles fazem parte de uma família. É isso que ele nos apresenta no verso 35. Ser discípulo é fazer parte de uma família. 35. O escravo não tem lugar permanente na família. E olha como ele usa a palavra permanente de novo. O escravo não tem lugar permanente na família. Pode até ter momentaneamente, mas permanente não. Um escravo pode, em alguns momentos do ano, vamos pensar na ideia do escravo na nossa cultura brasileira, né, os senhores de engenho, de fazenda. Nós vivemos numa região de cana-de-açúcar aqui, e vocês sabem muito bem, se não por experiência própria, por pais, por avós, como é que as coisas funcionavam, ou ainda funcionam. Com outra roupagem, mas ainda funciona. Quem sabe em uma festa anual, o dono da fazenda chamava um escravo. Mas ele jamais faria parte da família. E aí Jesus continua, mas o filho pertence a ela, à família, para sempre. Jesus está dizendo, olha, quem vive pecando é escravo do pecado. Mas Jesus falando aqui, eu vim para te libertar. A verdade te liberta do pecado. Então você não é mais escravo do pecado. Você vive sob uma condição diferente, você faz parte da família. E família traz ideia do quê? Relacionamentos. Intimidade. Diferente de um momento religioso onde alguém fala como eu estou falando e muitos escutam. Não dá. Se eu chamar vocês daqui a pouco para a gente comer uma pizza lá em casa, vocês não vão ficar sentadinhos assim lá na sala e eu em pé falando igual estou falando agora. A gente vai ter intimidade, a gente vai bater um papo, a gente vai querer saber, no bom sentido, da vida de um do outro. A gente vai orar junto, a gente vai comer junto. Jesus está dizendo, olha, vocês não compreenderam que Deus chama vocês para terem um relacionamento de pai e filho, um relacionamento familiar. Gente, a sua fé é resultado de relacionamento com Deus e uns com os outros, como eu falei no início do culto. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Imagina uma família que vivesse sobre o aspecto de doutrinas. Então assim, você chega em casa, você tem marido, esposa, filhos, netos, enfim. E aí o teu relacionamento com essas pessoas é sempre baseado em doutrinas. Então você acorda e talvez você vire para a sua esposa e fala, pela manhã nós precisamos escovar o dente e precisamos tomar café. Então você desce para tomar café enquanto eu escovo o dente, depois a gente troca, essa é a regra. E todas as manhãs você fizesse isso. É assim que a vida funciona? E por que quando a gente pensa em sermos crentes, evangélicos, discípulos, dê o nome que você quiser, a gente age assim com a maior naturalidade? Você é discípulo de Jesus? Sou. Mas Jesus está dizendo que ser discípulo é fazer parte de uma família, é ter intimidade. O que você faz? Não, eu frequento uma escola dominical, eu frequento um culto todo domingo. Você não é, meu amigo. Não estou dizendo que você não é crente, nem é salvo. Estou dizendo que, segundo Jesus, você não é discípulo. Talvez, eu não posso afirmar, só você sabe, só Deus sabe, nós sejamos religiosos. E deixa eu ressaltar algo que eu falei hoje pela manhã aqui. Deus me deu uma experiência de vida dentro da igreja. Eu tenho 39 anos. 39 anos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Talvez Deus tenha me dado essa experiência, também experiência em igrejas batistas, na neopentecostais, tudo isso antes de ir para o seminário. Depois que foi para o seminário, a gente só estuda isso tudo. Porque eu olho para a minha vida, e eu não estou falando só do passado, não, e eu me enxergo religioso. Eu me enxergo com dificuldade em ser discípulo. Eu me enxergo mais propenso a grandes reuniões doutrinárias do que a intimidade familiar. E Deus me desafia dizendo, Marcelão, você tem que quebrar isso daí, cara. Eu quero ser mais íntimo de você. Eu quero que você tenha mais intimidade com as pessoas. Não se esqueçam que tudo que um pastor fala desse púlpito, ele está falando para ele também, porque é o Espírito Santo falando para nós. Meus amados irmãos, o verso 36, então, nos vem com essa verdade. Quando ele diz, portanto, é uma mini conclusão aí de Jesus já, né? Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E eu quero que você entenda o gráfico, o esquema que vai aparecer aí na tela para você. O convite de Jesus é para uma transformação, é para uma mudança de vida. Antes, baseado nesse texto, tem outros textos da Bíblia, mas nós estamos olhando só para esse hoje. Antes nós éramos escravos do pecado e de certa forma ainda lutamos com esse nosso passado. Essa mudança de vida que Jesus está dizendo é de escravo do pecado para escravo de Jesus. Como assim? Mas é isso. Porque o escravo de Jesus aqui significa nós sermos servos. E alguém poderia dizer, mas não seria melhor eu não ser escravo de ninguém? A resposta bíblica a essa pergunta é não. Porque todas as vezes que o homem busca sua independência, ele se perde desde o Éden. Nós não lidamos bem quando nós estamos livres. O que nós precisamos é de um bom Senhor. Porque quando nós éramos escravos do pecado, nós servíamos a um mau Senhor. Um Senhor, pensa na ideia de escravidão mesmo. Um Senhor que não nos fazia bem. Mas quando Jesus nos chama, quando o Pai envia seu Filho, nós passamos a ser servos, escravos de Jesus. Nós servimos a Jesus. Só que é um Senhor bom. Pode mostrar. Isso é muito melhor do que nós vivermos de forma independente. Quando o texto fala, o Filho nos libertou, está querendo dizer o seguinte, olha, você era escravo do pecado. O dono da fazenda, resolveu enviar o seu próprio filho para tornar você também filho. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós passamos a ser herdeiros ou co-herdeiros em Cristo Jesus. E aí esse dono do engenho, o dono da fazenda, cujo antes você era escravo, ele diz para você o seguinte, olha, agora você tem o tratamento de filho. Agora você pode vir para a casa da fazenda. Agora você vai ter as suas tarefas como todos nós temos, mas você será tratado como filho, você vai comer do melhor. Você não é mais escravo do pecado, você é meu filho. E aí você, em resposta a essa bondade, a essa graça, a este amor, você, por livre e espontânea vontade, você vira para este bom Senhor e fala, eu vou te servir por toda a minha vida. Ele não te obriga a isso. Ele apenas derrama a graça, o amor sobre a sua vida. Isso é o Evangelho. Isso é compreender o que Jesus fez por nós. E é por isso que Jesus volta ao tema, no verso 37, quando ele fala, eu sei que vocês são descendentes de Abraão.
Contudo, diz Jesus, vocês estão procurando matar-me. E Jesus explica o porquê dessa expressão forte, dessa frase forte. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que vocês são da igreja. Eles eram judeus, eles haviam crido. Eu sei que vocês são da igreja, mas desculpa, eu preciso falar para vocês isso. Vocês não são meus discípulos. Vocês são apenas da igreja. Porque vocês ouvem a minha palavra, mas, finalzinho do verso 37 aí, em vocês não há lugar para a minha palavra. Por isso vocês não são os meus discípulos. E aí o verso 38, ele diz, o último desse trecho que a gente está analisando. Por isso que ele solta essa expressão, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Depois você lê a continuação do texto, se você quiser. E você vai perceber que Jesus... Eles vão perguntar, mas que história é essa do Pai Nosso aí que vocês estão falando? Que pai é esse que o senhor está falando que é nosso? Ele vai falar, é o diabo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu, Jesus, tenho a revelação do Pai, aquele que é o rei do universo, mas vocês preferem ouvir os seus corações. E os seus corações são enganosos. E o que eu estou dizendo para vocês é que vocês são chamados não para seguir os seus corações, vocês são chamados para ser filhos de Deus, mas vocês preferem ser filhos do diabo. Aqui eu preciso te lembrar uma coisa. Ele está falando para crentes. Para crentes. Vamos vasculhar o nosso coração? O problema nosso é que há uma certa dose de prazer no pecado. Você sabe, eu sei, quando eu solto uma frase dessa, você até tira os olhos assim dos meus olhos. É difícil tratar dessas coisas. Nós pecamos por natureza, porque nós somos filhos de Adão, mas nós pecamos também por opção. Isso que é mais triste. Algumas situações em nossas vidas nos é dada a opção. As Escrituras falam, é Paulo falando na verdade, que nós jamais somos tentados além das nossas próprias forças. 1 Coríntios. Agora, a gente gosta, a nossa carne gosta, ela deseja o pecado. E isso é algo quase incontrolável. Isso é literalmente um vício. Nós somos viciados em pecado, em falar mal dos outros, em ser atraído por coisas que não são nossas, desde homens, mulheres, passando por bens materiais, de desejarmos coisas que Deus já nos disse, isso não vai trazer felicidade para você. Mas a gente insiste. Não, eu estou certo, Senhor, não, isso vai trazer felicidade para mim, sim. Fica quieto aí que eu sei o que é melhor para a minha vida. Nós somos viciados nisso. Percebam, gente, é por isso que a Bíblia chama esse negócio de escravidão. Pecado. É como nós estivéssemos algemados mesmo, é como se nós fôssemos escravos, a gente não consegue se livrar. Aí, diante disso, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que quer ouvir primeiro? A má. A má notícia é que não tem jeito, nós vamos ter que conviver com esse desejo de pecar a vida toda. A vida toda não na eternidade, a vida toda como nós conhecemos, assim. Não tem jeito. Pastor, tem como não pecar? Não. Só quem podia não pecar era Adão e Eva. Eles tinham a opção de não pecar. Depois de Adão e Eva, ninguém mais tem a opção de não pecar, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:10.
Muito bem. Você vai ter que conviver com seus desejos, que não glorificam a Deus. Você vai ter que conviver com os seus pecados. Agora, entenda uma coisa. A boa notícia dessa história é que a solução para este problema não está em nós. Por isso que o Evangelho é diferente de qualquer outra ideia, filosofia, religião do mundo. A boa notícia é que a solução não está em nós, a solução nos é oferecida em Jesus. Agora, o religioso, porque ele é filho de Abraão, filho de Calvino, filho do Papa, filho de sei lá quem, ele acha que a solução está nele. Ele crê que ele tem que obedecer para ser salvo, enquanto o Evangelho diz que nós somos salvos e em resposta nós obedecemos. Essa é a boa notícia do Evangelho. Agora, para a gente concluir, entenda uma coisa, você, mesmo sendo uma ação de Jesus nas nossas vidas, você não consegue sozinho. É por isso que Jesus usa essa expressão. Há um esforço necessário, há um preço a ser pago, é o permanecer. Permanecer para ser discípulo. É difícil permanecer, porque na verdade nós queremos, entre aspas, matar Jesus, quando Jesus vai contra a nossa vontade. É isso que diz o verso 37, que ainda está na tela aí. Vocês procuram matar-me. Ali trazia uma ideia que depois se tornou literal. Mas é também no sentido figurado. Vocês querem matar as minhas ideias. Vocês querem matar a minha palavra. Vocês têm as suas ideias, as suas palavras. Vocês não querem me seguir. Vocês são religiosos. Vocês não são discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, meus amados irmãos, sozinho é impossível. E para isso, porque sozinho é impossível, Deus nos deu o que no mundo que nós vivemos? Podem falar. Sem medo de errar. Não. 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 Aonde nós estamos, ou o que estamos reunidos agora? Como? Igreja. Vocês não erraram nas respostas, embora eu tenha dito não. Mas o que eu quero que você perceba é, porque é impossível nós permanecermos firmes na palavra sozinhos, Deus nos deu, Deus constituiu, Deus formou a igreja. Na verdade, nos deu, entre aspas, a igreja continua sendo dele. Nós apenas cumprimos o serviço que ele nos determina na igreja. Sabe por que Deus nos deu a igreja? Para nós não nos tornarmos religiosos. Mas sabe o que aconteceu com a igreja no decorrer da história? Ela tem nos tornado religiosos. A origem da igreja é para nós aprendermos a sermos discípulos. Mas porque nós somos pecadores, a gente se desviou dessa ideia original e nós temos nos tornado religiosos. Porque, gente, a gente só vai aprender a ser discípulo caminhando juntos. Não simplesmente em grandes reuniões como esta. É por isso que o primeiro pilar do que Deus tem colocado no nosso coração para a Igreja do Jardim América é o discipulado. E até às 11 eu termino os 5 pilares. Estou brincando, hoje é só o discipulado que eu vou falar. E já estamos concluindo, tá? Gente, nós falamos hoje pela manhã. A ideia é de personal trainer. A ideia é de coaching. A ideia, vamos usar o termo bíblico, é de família.
de alguém que era pessoas que eram escravas do pecado e se reúnem para entender o que é ser discípulo. O processo de discipulado, talvez você tenha uma ideia que discipulado é aquela reuniãozinha que o pastor faz em 1 mês, 2 meses para quem quer ser membro da igreja. Esquece, não é tão simples assim. Também talvez você pense, porque você já ouviu alguns movimentos, G12, e um monte de sigla, de célula, não sei o que, você pensa, nossa, discipulado é tudo na igreja. Nem tanto. Nem tão pouco, nem tanto. O que nós estamos chamando de discipulado é a essência do Evangelho. É o que João 8 aqui nos apresenta, né? Jesus falando, de nós permanecermos juntos na palavra, firmes, juntos como igreja. É o que Mateus 28, o texto clássico da nossa missão, vai dizer de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes tem ordenado. Discipulado leva tempo. A vida cristã é uma vida de discipulado. Não é ensino doutrinário. É a gente falar da nossa vida, é a gente bater papo, é a gente dar exemplo, é a gente nós trazermos ilustrações. E eu quero que você entenda uma coisa. Só faz discipulado aquele que ama. Porque em uma família só há harmonia se tiver amor. É muito mais fácil nós termos relacionamentos frios, formais, nos tempos que nós vivemos. É muito mais difícil nós entrarmos na intimidade uns dos outros. Mas Jesus nos chama. Entrar na intimidade no bom sentido, não é que você vai abrir a sua vida toda. Mas aquela intimidade gostosa, que você compartilha com outras pessoas o que você está aprendendo e você ensina também. Discipulado, meus amados irmãos, é cuidar de pessoas. Como eu disse hoje pela manhã, é como o ensino patético, que significa aquele ensino que você aprende enquanto caminha com a pessoa. Jesus ensinava pateticamente. Os filósofos gregos ensinavam pateticamente. Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele aparece no caminho de Emaús, caminhando com aqueles homens e falando a respeito do reino. Então, traz essa ideia de vida. Jesus não encontrou aqueles homens no caminho de Emaús e falou para eles, olha, tem uma sinagoga ali, vamos lá fazer uma reunião, a gente liga os microfones, só vocês dois ficam sentados no banco e eu prego para vocês. Jesus não fez isso. Não há nenhum pastor sério no Brasil e no mundo que não entenda que o discipulado é o cerne do nosso ensino. Porque as coisas mais importantes da vida acontecem ou são aprendidas nestes momentos. Por isso, eu quero agora... nós já refletimos no texto de João. Quero só falar em pontos bem práticos. Aqui, você que está ouvindo esse áudio, talvez não faça muito sentido para você, mas você que está frequentando ou é membro do Jardim América, quando você entrou hoje, você viu ali no nosso mural, algo semelhante a isso aqui, ó. Grupos para discipulado com os pastores. Aí lá tem todos os dias da semana, todos. E a maioria dos dias com 2 opções de horário. Há algumas semanas vocês responderam um questionário. E eu falei para vocês que aquele questionário era só para a gente ter uma ideia dos melhores dias e horários segundo as nossas agendas. E nós percebemos que a maioria das pessoas pode à noite mesmo, durante a semana. E alguns nem à noite, só podem no sábado ou no domingo fazer um discipulado. Muito bem. A ideia de um discipulado que nós vamos iniciar já essa semana, o mês de outubro, ainda é um mês de adaptações, de nós nos encaixarmos nos grupos de discipulado, para em novembro nós estarmos a todo vapor com o discipulado. A ideia é, durante a semana, você assistir 1 ou 2 vídeos que serão gravados pelos pastores.
Você vai ter acesso ao conteúdo do ensino daquela semana em vídeo, para você ver no seu celular, quando você estiver no banheiro, para você ver no ônibus, para você ver almoçando, para você ver na televisão da sua casa, para você ver no computador do seu trabalho, para você ver onde você quiser. No banheiro, não. Retiro. Estou brincando. Qualquer lugar. Joia, você já tem ali a base do ensino gravada em vídeo. Ah, eu não tenho internet. Não tem problema. Você tem DVD? A gente põe um DVD toda semana na sua mão. Ah, eu não tenho DVD. Tudo bem. Você tem o WhatsApp? A gente manda o vídeo ou o áudio pelo WhatsApp. Não tenho nenhum nem outro. Tá, você tem aparelho que toca CD? A gente grava um CD para você. Não tem. A gente compra um MP3 e põe na sua mão com fone de ouvido e tudo. Porque tá louco também, né? Mas a gente faz isso mesmo, não é brincadeira não. Todos vão ter acesso. Joia. Aí você vai se reunir por 60 minutos com os seus pastores durante a semana. E aí você pode escolher o melhor dia. Fala assim, poxa vida, domingo de manhã minha vida está agitada, né? Se eu conseguisse já aprender sobre ser discípulo na quinta-feira à noite, eu já ficaria com o meu domingo bem cedinho, tranquilo, livre. Joia, vamos reunir quinta-noite. E nós vamos aprender sobre ser discípulo. Agora, o que vai acontecer nesses encontros? De 6 a 8 pessoas, sentados ao redor de uma mesa. Tem uma sala da igreja que está sendo reformada para isso. Vai ficar linda para isso, para nós nos reunirmos. No máximo 10 pessoas, sentados, batendo um papo, tirando dúvidas sobre o vídeo que você já viu, ou o áudio que você já ouviu. Tirando dúvidas, contextualizando com as nossas vidas, dando exemplos. Olha, pastor, isso aí que eu aprendi. Sabe que quando o senhor falou aquilo lá no vídeo, eu pensei na minha vizinha, porque a minha vizinha... E a gente vai bater um papo nesse sentido. Trazer ilustrações, aplicações, entender como que a gente pode estimular a nossa devocional diária. Mostra os pilares aí. É o discipulado, meus amados irmãos, que vai nos levar, vai nos estimular a devocional diária. Porque ser igreja significa discípulos que têm comunhão, que vivem juntos. Mas em alguns momentos nós precisamos todos os dias ter uma devoção pessoal ou familiar com Deus, em família. Então, aonde você vai ser estimulado e até aprender como fazer devocional? No discipulado. É no discipulado que nós vamos incentivar você a ter comunhão uns com os outros. Pastor, como vai funcionar os grupos de comunhão? Como que vai ser essa devocional diária? Venha no discipulado já essa semana que você vai entender. O discipulado será a base do ensino da nossa igreja. Pastor, o que é esse negócio aí, cor-de-rosa? Tarefa missional. É a nossa missão de fazer discípulos. E o argumento que eu mais escuto é, não, isso daí é com o pastor. Não, porque eu não sei falar do evangelho. Não, porque eu não sei falar com as pessoas. Joia, vamos no discipulado aprender a fazer isso. Não como um processo de evangelismo, não que isso seja errado, mas como um processo de relacionamentos. Você vai se relacionar com pessoas e você vai chegar uma semana no discipulado e vai falar para o pessoal lá do discipulado e para o pastor, fala, gente, eu estou investindo na vida de um colega meu do trabalho e sabe que essa semana eu tive oportunidade e aí a gente vai dar ideias, fala, poxa, abre naquele texto para ele, oferece aquela oração para ele. Porque Deus não nos chamou para convidar pessoas para o matadouro aqui, domingo. Deus nos convidou para nós irmos anunciar o evangelho às pessoas. Aonde você aprende isso? Eu estou falando isso, eu estou ensinando vocês sobre essas coisas há 2 anos e meio. Mas nós ainda não estamos fazendo. Por quê? Porque no século 21, o que mais funciona é um trabalho mais próximo de coaching, de personal trainer, de professor particular. Os pastores vão ter uma agenda ainda mais maluca com essa história.
mas Deus está colocando isso no nosso coração. Você não vai ter uma agenda maluca, você vai ter só um encontro por semana. Mas os pastores estarão com vocês todos os dias. Mas Deus está nos chamando para isso. Olha, eu não posso olhar para João 8 e me identificar como um religioso e não tomar uma decisão audaciosa. Agora, a decisão não é minha. Desculpem. A decisão não é minha. Deus está colocando isso no coração dos líderes desta igreja. Então, eu já terminei tudo que eu tinha para falar. O que eu quero te convidar é, ainda hoje, nós vamos terminar o culto daqui a pouquinho. Ali no mural, volta lá. O que acontece é, gente, quando a gente fala de um grupo grande de pessoas, não dá para nós atendermos exatamente o dia e horário que cada pessoa quer. Não dá para formar grupos assim. Então nós pegamos as respostas de vocês e visualizamos em que período do dia a maioria das pessoas escolheu. E agora é a hora de vocês, com canetinha na mão, chegar no mural, vai ter esse formulário aí, ó. Então assim, se para você um bom dia é segunda-feira às 20 horas, você vai ver lá se já não está preenchido e vai pôr seu nome. Então corra, porque pode ser que o dia que você quer já esteja preenchido. Quem veio hoje de manhã já preencheu, já tem alguns nomes lá. Ah, não, para mim é melhor terça-feira, 19 horas. Então você põe lá seu nome. Outra coisa que você pode fazer é, ainda hoje, aqui depois do culto, no nosso café lá embaixo, enfim, você conversar com algumas pessoas. Então, por exemplo, o Antônio chega com o Falcão e com o Gerson e fala, pessoal, vamos fazer discipulado com o pastor juntos? Isso é legal também. E aí vocês combinam, os três, convida mais 3 homens, imaginando um grupo só de homens, pode ser também, não tem problema. Já vi que tem grupo lá só de mulheres, joia, eu estimulei elas a fazerem isso. Como podemos ter grupos com casais, também não tem problema. Ou seja, quem vai escolher são vocês. Mas aí eles vão chegar e falar, poxa, o Antônio vai falar, eu posso na quinta, 19 horas. Aí o Gerson falou, puxa, mas na quinta eu posso, mas 19 não, tem que ser 20. Aí o Falcão falou, 20 fica melhor para mim. Então vamos lá, colocar o nome dos 3, quinta-feira, 20 horas. Façam isso, gente. Porque não tem outra forma de nós formarmos grupos, se não for nós mesmos rearranjando as nossas agendas. Agora, se entre todas as opções que estão lá, não tem nenhum dia e horário que você pode, aí tem esse outro formulário aqui, ó. Minha agenda não permite a participação em nenhum dos dias e horários indicados. Por isso, eu quero sugerir o seguinte dia e horário para o discipulado. Então, por exemplo, no sábado nós colocamos, se eu não me engano, 10 horas e 14 horas. 2 discipulados no sábado. Só que vamos supor que você só possa 16 horas no sábado. Aí você vai colocar ali, dia da semana, sábado, horário 16, e põe o seu nome. E quem sabe você pode até consultar outras pessoas e falar, poxa, você não podia também fazer no sábado à tarde, porque eu coloquei meu nome lá. Aí a pessoa fala, não, legal, você é gente boa, você vai trazer pão de queijo? Aí você fala, vou. Aí a pessoa fala, então tá bom, então eu vou vir porque vai ter pão de queijo. Aí a pessoa risca o nome dela que ela já tinha posto em outro dia e de repente coloca aqui. E a gente vai ter um grupo no horário que vocês quiserem. Ou melhor, que vocês podem. Né? Podem é melhor do que quiserem. Vocês entenderam qual é o exercício que nós vamos fazer? Nessa última parte, misturou a nossa reflexão, a pregação dessa noite, com o que nós precisamos fazer até com certa urgência. Pastor, eu posso refletir durante a semana e só definir a semana que vem? Poder pode, mas não deve. O ideal é nós iniciarmos esses encontros já essa semana. O ideal, mas o mês de outubro será o mês de adaptações em relação a essa fase do que Deus tem colocado no nosso coração. Tudo bem? Joia. Eu quero convidar os músicos aqui à frente.
E esse texto de João 8 que nós refletimos nessa noite, irmãos, vocês perceberam, ele está totalmente conectado com a mensagem do Evangelho. Jesus está falando quem ele é, o papel do Pai, o que é ser discípulo. Feche seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor falou, revelou e nos inspirou nesta noite. Ajuda-nos a compreendermos o que é verdadeiramente ser discípulo. Mas não apenas a compreender, a darmos o nosso passo, a permanecermos firmes na Tua palavra. Ajuda-nos a compreender que isso não é possível sozinho, que nós precisamos uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a nos unirmos, para nós ensinarmos, para nós aprendermos, para nós termos comunhão e entendermos o que o Senhor quer para a nossa vida como igreja, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós te agradecemos e que durante essa semana a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus, o Pai, e o poder do Espírito Santo esteja soprando sobre a vida de cada um que aqui está, dos seus familiares, dos seus amigos, no seu trabalho, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, para a tua glória, para a nossa edificação e para a transformação de vidas. Amém.